Bom dia. Damos graças a Deus por estarmos aqui mais um dia, né? Para louvar e agradecer ao nosso Deus e aprendermos um pouco da sua palavra, né? E nesta manhã desejo encontrar cada um de vocês alegre e feliz com Jesus, né? As lutas vêm e passam, mas Jesus permanece conosco, não é isso? Ele é o nosso amigo fiel nas horas da luta, das dificuldades, dos problemas. A toda hora, na hora da alegria, da dor, ele é o nosso amigo fiel. Eu vou passar a ler aqui um versículo para a nossa meditação, aqui no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1, 2, já uns 3 a 4 versículos. Que esse versículo nos fala, aqui o título desse versículo nos fala sobre a convenção de Saulo no caminho de Damasco, né? Sabemos que Saulo, ele era antes de se converter, né? Era Saulo. Depois ele passou a ser Paulo, que ele partiu para a glória e o nome dele continua o apóstolo Paulo, não é isso? Mas vamos ver aqui o que nos fala um pouco sobre a conversão dele, né? Diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aqui está falando que Paulo era uma pessoa, ele era um soldado romano e ali ele era perseguidor do povo de Deus, né? O povo de Deus, os discípulos, o povo que servia a Deus, se reunia ali em sinagogas, né? Em sinagogas para aprender da palavra de Deus, para juntos exaltar o nome de Deus. Mas Saulo, ele pediu ali carta a quem? Ao sumo sacerdote, para ir com aquela carta que dava liberdade a ele dele matar, né, as pessoas servos de Deus, que esse povo servo de Deus é o quê? São crentes em Cristo, né? Pois não é religião que está falando aqui, está falando sobre a palavra de Deus, né? Servir a Deus é examinando a sua palavra e seguindo a sua palavra. Mas o apóstolo Paulo conhecia a palavra de Deus, esse povo que servia a Deus, como uma seita. Ele matava mesmo, né? Ele matava, ou os que iam com ele mandava matar, né? E assistia à morte daquele povo de Deus. Mas Deus teve um encontro com ele lindo, né? Maravilhoso. Aqui diz aqui, ó. E indo ele no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz que veio do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Né? Então ia ser muito duro para Paulo. E realmente foi duro, porque ele passou agora a sofrer por amor à palavra de Deus. Né? E ele aqui perguntou: quem és tu? E Jesus disse: eu sou Jesus. Foi nosso Jesus mesmo que falou com Saulo. Por que me persegues? Né?
Mas Jesus disse que aquele que persegue o povo dele, persegue a ele, né? Aí mandou que ele levantasse e fosse até aquela cidade que ele estava indo, né? Que era, fugiu da mente agora a cidade, que ele estava indo perseguir o povo de Deus. E disse aqui, ó, e ele tremendo e atônito disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E assim ele fez, né? E diz aqui que ele esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Ele foi até a cidade, para uma casa ali que Jesus mandou, né, de um servo dele, e Jesus disse que ele ficasse lá até que Ananias, que era um outro servo dele, fosse lá para orar por ele, pôr a mão sobre a cabeça dele, orar por ele. E ele voltaria a enxergar, né? Aqui diz, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai na rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, ele já estava orando, né? E Ananias foi, mas ele disse a Deus, Senhor, esse homem, eu tenho medo desse homem, que ele mata os cristãos. E Jesus mandou e se responsabilizou. E ele foi, né? Aqui diz, e respondeu Ananias, Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, né? Quantos males tem feito aos teus santos, os santos servos de Deus. Mas ali Ananias foi, chegou ali, orou por Paulo, e ele voltou a enxergar, e agora Deus disse que ele ia ser joia preciosa na mão de Deus, né? E ele morreu sofrendo pelo amor do Evangelho, né? Aquilo que o povo padecia e morria por amor ao Evangelho na mão dele, ele também passou a padecer por amor a Jesus, por amor à sua palavra. E ele foi e se converteu a Cristo. Hoje não é diferente. Hoje Deus está chamando aqueles que muitas das vezes diz que crê em Deus só de longe, né? Não confia totalmente em Deus, né? E muitas das vezes pessoas que criticam, que zombam do poder de Deus, e às vezes essas pessoas são joias preciosas na mão de Deus, né? E Deus resgata, salva e leva para pregar o seu santo evangelho para ganhar almas para Cristo. É esse o evangelho de Cristo. É a palavra de Deus, não é? Então vamos seguir a palavra, andar pela palavra, né? E obedecer a palavra. Com nossas falhas e imperfeições, nós vamos tentar obedecer a palavra. Essas foram a palavra que o Senhor me deu para entregar para cada um de nós. E nessa manhã gloriosa, eu desejo a vocês um feliz dia e até amanhã, se Deus assim nos